chat, tá certo? Vamos lá. Emily, Oi. Gabriele, Kelvin, Luiz Felipe Felizmino, Romilson, Nicole chegou agora, Samir, Silas e Vivian. Jaísa entrou e saiu. Pronto. Vou colocar a presença em vocês. E aqui no terceiro B. Kelvin e Jaísa. Kelvin e Jaísa. Prontinho. Agora minha chamada é chique, eu não faço mais na caneta, tá certo? Eu faço já no computador, já fica tudo registrado. Gente, na aula de hoje a gente vai continuar a coesão, tá bom? A gente viu na aula passada coesão referencial, a primeira parte de coesão referencial, e nós falamos sobre coesão referencial por substituição gramatical. Nesta semana, a gente vai dar continuidade à coesão referencial e agora a gente vai ver a coesão por léxico, ou seja, coesão lexical. Vou compartilhar aí com vocês a tela para vocês verem os nossos slides. Conseguem ver? Beleza. Vamos lá. Então, só revisando o que seria coesão, essa tal de coesão referencial, né? A coesão, ela está lá na competência 4 das exigências, né, das competências que o Enem pede de vocês na dissertação argumentativa, e a competência 4 diz o seguinte: demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Ou seja, vocês devem dominar os mecanismos, as palavras, né, as questões mais linguísticas mesmo, as palavras, os termos, as expressões que vocês podem usar para estabelecer uma conexão entre as partes do texto, para que o texto ele fique fluido, ele fique linear e ele não fique confuso para o leitor, no caso, o corretor, tá? Essa coesão, ela se divide em duas principais, a coesão referencial e a coesão sequencial. A gente começou a ver na aula passada a coesão referencial, que aí é quando a gente usa pronomes, a gente pode usar advérbios, a gente pode usar outras palavras, sinônimos, para substituir, para fazer referência, daí o nome, a termos que foram ditos antes, ou para antecipar termos que serão ditos depois. Termos, ideias, palavras, certo? Então, aí a gente vai usar uma palavrinha para substituir a palavra que foi dita anteriormente, para a gente não repetir, para dar uma coisa bonita no texto, uma coisa fluida, conexa e coerente também. Então, essa é a coesão referencial, e a coesão sequencial, que vai ser o tema da próxima aula, justamente aqueles conectivos, aquelas conjunções que a gente utiliza para conectar e dar uma ideia de adversidade, ou então de acréscimo nas frases, de conclusão e etc. Então, expressões como portanto, desse modo, apesar disso, embora tal coisa, mas,
porém, tudo isso aí entra na coesão sequencial. São esses mecanismos que conectam, certo? As frases, as orações e os parágrafos. A gente falou sobre anáfora e catáfora. A anáfora é uma expressão gramatical ou lexical que se refere a um termo anterior. Já está dizendo no an, ó. An vem de antes. Então, quando eu uso aqui, ó, as vítimas fatais do novo coronavírus continuam a crescer, isso indica que o termo isso é anafórico, porque substitui a ideia, né, desse crescimento das vítimas do novo coronavírus. Então, substitui um termo que veio antes, uma ideia que veio antes. Por isso é anafórico. Se eu digo, os ônibus estão cada vez mais sucateados, tais veículos precisam de alguma coisa, esse termo em maiúsculo, tais veículos, ele é anafórico, porque ele substitui a palavra ônibus que veio antes dele. Então, anáfora substitui o que vem antes, retoma uma informação já dita. Já a catáfora antecipa uma informação. Como eu falei para vocês, a palavra isso, o pronome demonstrativo isso, ele serve para retomar, ou seja, o isso ele faz referência a termos que foram ditos anteriormente. E o termo isto, o pronome isto, faz referências a termos que serão ditos. Então, eu uso isto, nisto, né? Este, neste, quando eu vou falar sobre algo que ainda não falei, quando eu vou antecipar uma ideia. Isto é fato, 2 pontos. O que é fato? O que é isto? As vítimas fatais do novo coronavírus continuam a crescer. Então, isto aí é um termo catafórico, porque antecipa essa ideia que está depois dos 2 pontos. Beleza? E agora a gente vai para a coesão lexical. Vocês têm alguma dúvida em relação à coesão referencial, anáfora, catáfora, essas coisas assim? A gente pode adiantar? Vocês ficaram com alguma dúvida da aula passada? Tranquilo. Tranquilo. Quem cala consente? Então vamos passar. O que é unidade lexical? Qual a diferença entre uma unidade gramatical e uma unidade lexical? Por unidade lexical, estamos nos referindo aqui àquelas palavras cujo significado nos remete para o mundo da experiência, real ou fictícia, tais como os substantivos, os adjetivos, os verbos e alguns advérbios. Por oposição às unidades lexicais, citam-se as unidades gramaticais, isto é, aquelas unidades que têm seu significado definido em função da gramática da língua, como as preposições, os artigos, os pronomes, entre outras. Então, como é que a gente pode definir isso aí de uma forma mais palpável, né? Que a gente consiga desenhar melhor na nossa cabeça. Ó, léxico, são as palavras da língua que a gente consegue usar e a gente consegue atribuir sentido a elas sem elas estarem necessariamente dentro de um contexto. Então, se eu digo para vocês janela, se eu digo que é um substantivo, se eu digo para vocês correr, se eu digo para vocês mouse, se eu digo revista, vocês vão formar uma imagem na cabeça de vocês de algo, né? Pode não ser a revista que eu estou aqui, pode não ser o mouse vermelho que eu estou aqui, pode não ser uma janela grande, mas vocês vão fazer na cabeça de vocês uma imagem de alguma coisa, porque vocês têm esse conhecimento, né, de mundo, essa experiência, como diz aqui, ó, o mundo da experiência real ou fictícia. Cadê o mouse? Aqui. Mundo da experiência. Então, quando eu digo isso, vocês projetam alguma coisa na mente, certo? Agora, se eu disser a palavra nós, ele, aqui, ali, se eu disser essas palavras para vocês, isso, aquilo, nesse, isto, vocês precisam de uma referência, não é? De uma referência de um contexto para atribuir sentido a essas palavras, tá? Então, se eu digo aqui, vocês estão pressupondo que eu estou falando desse lugar, do meu quarto, e eu estou falando aqui. Então, aqui, logo, se refere a meu quarto. Mas vocês estão vendo que precisa de um contexto para vocês se
conseguirem atribuir sentido a essa palavra. Se eu falasse a palavra aqui, soltasse assim, ei, aqui, em qualquer outro contexto, vocês não iam conseguir atribuir sentido sem você prestar atenção à localização da pessoa que fala, do locutor, do enunciador. Então, vejam que há uma grande diferença entre palavras como janela e palavras como esse. Palavras como janela não precisam necessariamente de um contexto para vocês atribuírem sentido. Palavras como esse e isso precisa de alguma referência, de algum contexto. Então, essas que vocês só têm acesso dentro de um contexto ao sentido delas, ao significado delas, elas são unidades gramaticais. Já essas que você não precisa necessariamente de um contexto, são chamadas de unidades lexicais, tá? Então, os sinônimos entram como unidades lexicais, né, que são palavras, não são pronomes, não são artigos, deixa eu ver, hiperônimos, como a gente vai ver hoje. Então, tem muitas opções que a gente tem para substituir os termos de forma lexical. Para exemplificar, dicionário. Palavra nós no dicionário. Indica a pessoa que fala, associada a outra ou outras pessoas, e funciona como sujeito. Mas como é que que pessoa que fala é essa? Associada a que outra pessoa? Funciona como sujeito de que oração? Como assim? Certo? Nós vamos ao cinema. Quem vai ao cinema? Quem? Quem? Se a gente não souber a referência de nós, a gente não consegue atribuir sentido. Certo? Então, nós é um termo, uma unidade gramatical e não lexical. Vejam aí, ó. Isso aí, nós, não é uma unidade lexical. E como é que acontece a substituição lexical? Entendido o que é a unidade lexical? Quando eu olho aqui, já tem discussão política, meu Deus. Beleza. Vão respondendo aí no chat, tá? Me dando retorno, sim ou não, porque aí eu vou sabendo se vocês têm dúvidas. A coesão referencial por substituição lexical. Então, a substituição de uma unidade lexical por outra é também um recurso coesivo, pelo qual se promove a ligação entre dois ou mais segmentos textuais. Implica, pois, como o próprio nome indica, o uso de uma palavra no lugar de uma outra que lhe seja textualmente equivalente. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a gente pode substituir uma palavra por outra. Simplesmente, tá? Toda essa definição quer dizer isso. Agora, é uma palavra por outra qualquer? É um sinônimo por outro sinônimo qualquer? Vale lembrar que a palavra ela tem que ser textualmente equivalente. O que seria textualmente equivalente? Gente, equivalente, igual, semelhante, tá? Textualmente, no texto. Então, naquela frase, naquele texto, a palavra ela tem que ser equivalente. Existem sinônimos, não existe sinonímia perfeita, não existem sinônimos perfeitos, tá? Então, um grande risco da redação, das pessoas que estão escrevendo, né, dos redatores, é colocar um sinônimo que dentro daquele contexto não cabe muito bem, certo? E a gente vai ver isso aqui. Mas só para vocês entenderem que não existem sinônimos perfeitos, eu posso perguntar a vocês o seguinte: a palavra zero e a palavra novo, não sei se eu já dei esse exemplo para vocês, mas a palavra zero e a palavra novo, elas provavelmente não são sinônimos, certo? Provavelmente, assim, sem contexto. Mas se a gente pensar num carro zero e num carro novo, a gente vai ver que essas palavras elas podem ser sinônimas dentro de um contexto específico, que é o que se refere a carro. Então, muito cuidado, muita cautela em relação às palavras que são textualmente equivalentes. Ou seja, você não pode substituir um sinônimo por outro sinônimo qualquer. Você tem que ver se naquele contexto aquela palavra ela vai fazer sentido, ela realmente vai ou não substituir a anterior. Esse recurso coesivo não serve apenas para evitar a repetição de palavras, nem se constitui como uma simples troca de elementos no percurso do texto,
mesmo que esses elementos sejam sinônimos, como eu falei. Substituir uma palavra por outra supõe um ato de interpretação, de análise, com o objetivo de se avaliar a adequação do termo substituidor quanto ao que se pretende conseguir. Isto quer dizer que reitera-se tudo o que eu falei antes, né? Então, não é somente evitar repetição, até que a gente, inclusive, viu na outra aula que algumas repetições são benéficas, né? Algumas repetições, elas servem para reforçar a ideia. Agora, o que se deve evitar são as repetições desnecessárias. São repetições demais que elas não servem para reforçar, elas servem para mostrar que você não tem vocabulário. Então, como mostra que eu tenho vocabulário? Fazendo substituições lexicais e gramaticais. Mas as substituições, elas devem ser acompanhadas por uma interpretação do contexto e de se aquela palavra cabe ou não àquele contexto. Como assim? Vamos ver alguns equívocos nessa substituição lexical. Os primeiros equívocos, eu vou falar para vocês, vou explicar, tá certo? E depois eu vou perguntar se vocês encontram o equívoco aí. Beleza? Vamos ver. Já estou indicando quais são, né, os equívocos. Então, numa das redações que eu peguei essa semana, tinha: deve-se condenar os praticantes de fake news. Então, praticantes. Vejam aí que a palavra praticantes, ela está usada de uma forma inadequada. A pessoa, ela não queria colocar, não queria repetir, né, um termo que ela usou para as pessoas que cometem esse crime de fake news. Então, ela usou praticantes. Em vez de usar indivíduos que propagam fake news, ela usou praticantes. Mas, isso, Romilson, a gente não pratica fake news, a gente cria fake news, ou propaga fake news, ou produz fake news. Eu substituí lá na redação por produtores. Deve-se condenar os produtores de fake news, certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses termos, que eles parecem, né, parecem substituir, mas eles não estão adequados ao contexto. Praticantes poderia ser o seguinte: praticantes desse crime, né? Fake news, se a gente considerasse, substituísse aqui por crime, a gente poderia colocar os praticantes desse crime, mas não o produto do crime, beleza? Número 2, no caso das drogas, a inexistência é o melhor caminho. A pessoa queria dizer, o redator queria dizer, que as drogas, elas devem deixar de existir, provavelmente. Mas não tem como não existir droga, exato. Não tem como não existir droga. E aí, eu não sei se parece para vocês, mas fica um pouco incoerente e fica meio que tipo, no caso das drogas, a inexistência é o melhor caminho. Deixe de existir, meu filho. Você que fuma, você que trafica, não exista mais não, que é o melhor caminho para a gente. Simplesmente, não exista, certo? Então, no caso das drogas, o combate ao tráfico é o melhor caminho, como vocês colocaram aí, né? O combate é o melhor caminho, somente o combate já seria suficiente, em vez de inexistência. Tá certo? Então, ó, cuidado com os termos. Eles parecem, às vezes, sinônimos, mas não são. O consumismo leva a um ciclo vicioso. Isso aqui é algo que as pessoas usam muito, né, para falar nas redações do sentido de causa e efeito, né? Isso causa isso e isso tem esse efeito. Aí depois causa isso de novo e esse efeito. E fica nesse círculo vicioso, certo? Então, ciclo não, círculo vicioso, círculo vicioso. Beleza? Essa é uma confusãozinha que às vezes as pessoas têm, mas é círculo, isso. Para que haja uma verdadeira democracia, o direito ao voto é sensato. E aí? Quero saber dessa de vocês. Falem aí no chat ou no microfone. A gente poderia substituir sensato pelo quê? Para que haja uma verdadeira democracia, o direito ao voto
é sensato para que haja. Necessário. Necessário. Por quê? Porque aqui a gente está falando de uma condição de existência da de uma verdadeira democracia. Né? Então, para que haja uma condição de existência, o que é fundamental para que haja uma democracia? O direito ao voto. Então, poderia ser necessário, poderia ser fundamental também, né? Necessário é uma coisa que não pode deixar de ter. Uma coisa necessária é algo que não pode deixar de ter. Uma coisa fundamental é algo que não pode deixar de ter. Imprescindível também substitui essas palavras, certo? Então, o direito ao voto não é só sensato. Sensato ele é também, mas só que para que haja democracia ele é necessário. É mais do que sensato, ele é necessário, certo? Fulcral. Ela é fulcral. Nossa responsabilidade é amar nossos irmãos como a nós mesmos. Nesse caso aqui, a gente não tem um equívoco, exatamente. A gente tem uma mudança, na verdade, de contexto, de propósito, de objetivo, dependendo da palavra que a gente usar. Tá certo? Então, ó, nossa responsabilidade é amar nossos irmãos como a nós mesmos. Se a gente estiver falando de um discurso de responsabilidade, de obrigação, a gente usa mais essa palavra responsabilidade, certo? Nossa obrigação, nossa responsabilidade, nós somos responsáveis por isso. Isso é uma coisa obrigatória para todos nós, amar nossos irmãos como a nós mesmos. Mas vocês percebem que um discurso de obrigação, ele é diferente de um discurso de uma livre vontade de amar os nossos irmãos como a nós mesmos? Então, se a gente quiser falar sobre esse contexto dessa livre vontade de amar, a gente não pode usar nossa responsabilidade ou nossa obrigação, porque aí vai remeter mais para uma ideia de que nós somos obrigados a isso. Não que nós não façamos porque a gente quer, mas a gente é obrigado a fazer, certo? Então, quando a gente diz, por exemplo, nosso intuito é amar nossos irmãos como a nós mesmos, nossa vocação é amar nossos irmãos como a nós mesmos, nossa missão é amar nossos irmãos como a nós mesmos, a gente vai estar fazendo uma substituição. A gente vai estar fazendo uma substituição que vai mostrar muito mais uma empatia, né, e uma questão de que você ama realmente por amor e não por responsabilidade ou por obrigação. Então, vejam que o uso das palavras mostra, né, se a gente não pode trocar simplesmente uma por outra. A gente vai ter esse contexto muito importante na formação da redação e na formação dessas frases. Deixa eu fechar o WhatsApp que está me abusando aqui. Agora vejam aqui nesta redação. Qual é o equívoco em relação à palavra? Vou ler para vocês, caso vocês não entendam, certo? Isso aí é com vocês agora, certo? Vejam aí. Inicialmente, é importante destacar que a segurança pública tem o dever de guardar e proteger o cidadão brasileiro. Assim sendo, o Estado mostra a sua força e garante um dos mais importantes direitos fundamentais, que são assegurados pela nossa Carta Magna, que é a liberdade. A consequência desse ato estatal é a sua presença, por exemplo, nas grandes comunidades, morros do estado do Rio de Janeiro, onde durante muito tempo, enfim, tá aqui. É uma dessas bolinhas vermelhas. O erro de palavra, a palavra equivocada. Lendo de novo. Inicialmente, é importante destacar que a segurança pública tem o dever de guardar e proteger o cidadão brasileiro. Assim sendo, o Estado mostra a sua força e garante um dos mais importantes direitos fundamentais,
que são assegurados pela nossa Carta Magna, que é a liberdade. A consequência desse ato estatal é a sua presença, por exemplo, nas grandes comunidades, morros do estado do Rio de Janeiro. Qual seria a palavra inadequada? Tem outros errinhos aí, mas assim, o erro que a gente está se concentrando é no equívoco de palavra. Guardar, presença. Por que guardar? Estado. Por que guardar, Romilson? Eu acho que, tipo, guardar remete a. Como se fosse guardar algo. Eu Sim. pego e guardo a segurança pra mim. Uhum, tô entendendo. Sei lá, acho que é. Eu não vejo tanto sobre essa ótica. Essa ótica que Gabriel colocou aqui, eu acho válida. A gente guarda as pessoas, ou a gente salvaguarda as pessoas, né? É interessante. Sabe que eu não vi esse erro de a gente guarda as pessoas? Porque o verbo guardar ele pode ser aplicado também a isso, mas assim, não é uma coisa errada, mas a gente poderia problematizar um pouquinho isso, dizer que guardar não seja muito adequado aqui. Assegurar era melhor, né? Assegurar e proteger o cidadão brasileiro talvez seja melhor, realmente. Mas tem outra palavrinha aqui, ó, que está inadequada. A consequência desse ato estatal. A consequência desse ato estatal. Ato. A palavra ato, ela está inadequada aqui. Porque o que ele está falando não é sobre um ato estatal, é sobre uma responsabilidade estatal. É sobre uma responsabilidade do Estado. Então, não é que o Estado ele esteja agindo efetivamente aí. Ele falou de uma obrigação do Estado e não de uma atitude efetiva, certo? Então, não é correto colocar ato nesse caso. O certo seria colocar responsabilidade estatal, incumbência estatal, coisas desse tipo, obrigação estatal, certo? Mas principalmente responsabilidade. É a responsabilidade do Estado e não um ato do Estado. Tá bom? Então vejam como esses elementos eles confundem a cabeça da gente. Eles são muito, muito, muito específicos, né? A gente tem que é muito importante a leitura e muito importante principalmente que vocês vejam as minhas correções. Isso aí, mais uma vez, vou focando nisso. Porque quando eu era redator no terceiro ano, quando eu era estudante, né, de ensino médio, redação, quando eu fiz um cursinho de redação, o que mais me ajudava era as correções, porque as correções elas são personalizadas, elas são individuais. Então, o professor vai ver o seu erro individual. Aí eu posso trazer esses exemplos aqui de coerência, mas cada um comete um equívoco de palavra individualmente. Então, vai lá e o professor diz, ó, essa palavra aqui que você usou, ela está inadequada nesse contexto. Só que quando eu digo isso para Luiz, eu não estou dizendo a mesma palavra para Romilson, porque Romilson tem outro repertório de palavras. Luiz tem outro repertório de palavras. Então, é importante, muito importante que vocês prestem atenção nessas correções, porque é lá que vai estar a chave do desenvolvimento do desempenho individual de vocês, principalmente em relação a esse erro aqui. Esse é um dos maiores erros que a gente tem que prestar atenção individualmente na correção, tá certo? Agora vamos ver como é que, já que a gente viu os equívocos, vamos ver como é que a gente faz essa substituição lexical, certo? A primeira forma de fazer essa substituição o acréscimo de informações. Quando a gente substitui uma palavra, a gente não evita somente as repetições. A gente também tem a possibilidade de acrescentar informações sem necessariamente escrever uma frase. Vejam como isso é importante. Vejam como isso é importante. A gente tem a possibilidade, prestem atenção, de acrescentar uma informação sem necessariamente escrever uma frase.
com uma palavrinha, a gente consegue acrescentar uma informação ao nosso texto. Então, veja aqui. Vamos lá. Ó. Em relação à repetição, a substituição lexical oferece uma vantagem. Ou seja, em relação à repetição e à referenciação por substituição gramatical, que é substituir somente por um pronome que não acrescenta nada de significativo, um pronome ele não acrescenta nada a mais, ele só retoma. Mas a palavra isso não acrescenta nada a mais. A palavra nisso não acrescenta nada a mais. Já um nome que está lá no dicionário, que a gente consegue atribuir sentido, sem contexto, que é o léxico, a gente consegue acrescentar uma coisa a mais. Então, ó, a substituição lexical oferece uma vantagem, que é aquela de se poder acrescentar informações ou dados acerca de uma referência já introduzida anteriormente. Vamos ver como acontece isso. Lê aí, por favor. Pode ser um sinônimo? Sim, a gente vai chegar em... É um sinônimo agora, a gente vai ver. Lê aí, Luiz, por favor, essa parte. Liga aí teu microfone e faz a leitura. É porque a gente faz isso aqui nas aulas, a gente interage um pouquinho para não ficar só eu falando, entendeu? Para ficar uma coisa mais fluida. Tá. É do início, professor? Aqui, saia de bolinhas. Saia de bolinhas, colete preto e bala de três. Madonna está mais para a Santa Evita que para... Eu tô sem óculos. A demônio que material Gil quando desembarcou em Buenos Aires no sábado 20. A tática usada pela Popstar era para aplacar um pouco dos ânimos argentinos, mas não deu muito certo. Escalada pelo diretor Alan Park para viver no cinema o papel de Eva Peron. A estrela americana vem entretendo a ira dos peronistas. Pronto, valeu, Luiz. Nossa, minha visão tá muito ruim. Obrigado. Tá. Olha, vejam aqui. Vejam aqui. Madonna foi o que introduziu, né? Todos esses termos aqui em negrita, esses dois, eles fazem referência à Madonna. Então, vejam aqui que, em vez de repetir a palavra Madonna ou falar ela, optou-se por uma substituição lexical. Quando você usa a tática usada pela Popstar, era para aplacar um pouco os ânimos argentinos, então você já acrescenta uma informação sobre Madonna. Madonna é uma popstar. Em vez de você escrever uma frase dizendo Madonna é uma popstar, só em você retomar com a palavra popstar, você já acrescenta informação em torno de Madonna, certo? Informação nova. E mais na frente você acrescenta outra informação nova ainda, que ela é norte-americana, que ela é americana, certo? Então a estrela americana vem enfrentando a ira dos peronistas. Então, além disso, além de você mostrar que Madonna é popstar, você diz ainda que ela é dos Estados Unidos, em vez de você escrever uma frase, Madonna é dos Estados Unidos, Madonna mora nos Estados Unidos, você coloca, substitui por estrela americana. Entenderam? Então, veja aí como a substituição lexical ela pode acrescentar essas informações. Agora, essa aqui, ó. Lê aí, Emily. É o quê? Lê aí, por favor. Infelizmente, essa situação não se resume às telas, sendo a realidade de vários brasileiros que, por não possuírem renda suficiente para frequentar a sala de cinema, são privados desse lazer, dessa forma de entretenimento. Obrigado. Então, veja aqui que essa redação é aquela da irmã de Débora Ladim, que a gente já analisou aqui, certo? Vejam aqui que
desse lazer é retomado por forma de entretenimento. Então, aqui há um acréscimo de informação. É um lazer? O cinema é um lazer? É. Mas é um lazer como o quê? É um lazer esportivo? É um lazer artístico? É, é, é um lazer o quê? A gente acrescenta uma informação. Então, dessa forma de entretenimento, a gente vai para além da palavra de lazer, a gente ainda especifica. Então, esse termo desse lazer está sendo retomado por este outro termo, e este termo está acrescentando informação a lazer, tá certo? É um lazer cultural, também poderia ser. Agora vamos ver como é que acontece essa substituição por sinônimos. Sinônimos. Vamos lá. O combate à inflação, a luta pelo equilíbrio orçamentário, a batalha da moralização da coisa pública estão sendo levados a sério. Então vejam aqui que combate, luta e batalha, nesse contexto, podem ser sinônimos, certo? Agora, quando a gente fala o seguinte, o combate à exploração sexual infantil e a prevenção à exploração sexual infantil são sinônimos? O combate à exploração sexual infantil e a prevenção à exploração sexual infantil. Combate e exploração seriam sinônimos nesse contexto? Querem dizer a mesma coisa? Não. Por que, Vivian? Qual a diferença nessa expressão nesse contexto entre combate e exploração? Vivian, oi. Ligue seu microfone. Vivian. Vivian, acorde. Tá certo. A próxima pergunta você fala no chat. Então, olha. Qual a diferença entre a exploração, prevenção à exploração e combate à exploração? Principalmente o seguinte, o combate, ele é algo que está acontecendo muitas vezes depois que acontece a exploração. Então, a exploração aconteceu, agora a gente combate ela, certo? Prevenção, ela já não é dessa etapa aí, do pós. Prevenção é do antes. Vamos prevenir antes que aconteça. Mas depois que aconteceu, agora a gente vai ter que combater, certo? Então, a gente previne antes, mas agora a gente vai combater, porque já aconteceu. Então, aí o que é que a gente pode fazer também? Atitudes de prevenção e de combate. Duas atitudes. Diferença, vocês acham que descriminalização da maconha e legalização da maconha são a mesma coisa? São sinônimos? Descriminalização da maconha e legalização da maconha são termos sinônimos? E aí? Eles estão conectados. Igual a combate e prevenção também estão conectados. Mas não são. Não são a mesma coisa. Se eu disser, você concorda? Se me perguntarem, não exatamente a mesma finalidade. Atenção. Se me perguntarem, você é contra, você é a favor da descriminalização do aborto? Eu posso dizer que sim. Aliás, se você é contra a descriminalização do aborto, eu posso dizer que não, que eu sou a favor da descriminalização, mas eu não sou a favor da legalização. Qual a diferença principal entre descriminalização e legalização?
quando você diz descriminalização, você está dizendo que você aprova que não seja mais considerado crime, que o aborto não seja mais considerado crime, certo? O que acontece aqui, vamos dar 2 exemplos na nossa sociedade. O álcool na nossa sociedade, ele é descriminalizado. As pessoas podem usar, não é crime usar álcool, tomar, né, bebidas, tomar uma, mas ao mesmo tempo, ele é legalizado, porque há propagandas que fomentam o uso do álcool, né, há toda uma publicidade em torno do álcool, lá no finalzinho que diz, beba com moderação, mas o uso é assim, é bem propagado, né, é legalizado. No caso do cigarro, a gente tem uma descriminalização, você pode fumar o cigarro, não é crime, mas você pode vender também, pode vender cigarro, não é crime. Mas lá na capinha do cigarro, lá na embalagem, tem dizendo todas as doenças que o cigarro pode causar. Ó, você vai fumar, mas você sabe que pode causar esse tipo de câncer, você sabe que pode causar isso, aquilo, aquilo, aquilo. Então, ele é descriminalizado, mas ele não é necessariamente legalizado, tá certo? Então, em relação a aborto e a outras, a maconha, a outras questões assim, também vai nesse sentido. Não confundam, não são sinônimos. Descriminalizar uma coisa não é a mesma coisa que legalizar. Eu aprendi isso na Marcha da Maconha, em 2014, quando eu fui fazer uma reportagem, e aí eles estavam pedindo a descriminalização, né? E aí eu fiquei, eu não sei, tipo, foi lá que eu aprendi que não era a mesma coisa, né? E eu perguntei, mas vocês são a favor da legalização? Não sei o que. Eu disse, não. Aí eles disseram, não, da legalização não, a gente é a favor da descriminalização e tal e tal. E me explicaram. Então, vejam, a gente aprende em todo canto, né? A gente aprende em todos os lugares e aí a gente vai agregando esse conhecimento. Então, principalmente no Enem, se cair temas assim, de descriminalização, legalização, vocês podem até ser a favor dos dois, mas saibam o que é que vocês estão, sobre o que vocês estão falando, tá certo? É necessário argumentar. Se é a favor da legalização, argumente a favor. Não é, não vai perder ponto por causa disso. Se você conseguiu argumentar, não importa. Não importa a sua opinião, o negócio é argumentar. O governo vem se preocupando com o problema de redução dos gastos do erário, atacando um dos setores mais melindrosos, o das despesas com funcionalismo. Então, gastos e despesas nesse contexto substituem um ao outro, certo? Uma dica para vocês: dicionário de sinônimos. Compartilhando tela. Vocês conhecem já isso aqui? Sinônimos.com.br, dicionário de sinônimos online. Vocês já viram isso aqui, ó? Você bota aqui a palavra combate, e aí ele vai trazer vários sinônimos, né, dependendo do contexto. Então, isso aqui, para quem não tem tanta profundidade de leitura, não tem, né, um vocabulário tão extenso, esse dicionário aqui de sinônimos pode ajudar. Quando vocês estiverem aí, meu Deus, eu não sei que palavra usar para substituir isso aqui, o dicionário ele dá boas opções, né, de palavras. Mas cuidado, tá? Não é qualquer palavra, como eu falei, que vocês vão colocar no lugar. Avaliem se no contexto ela faz sentido. Eu boto aqui combate, sinônimos, aí tem briga, rixa, contenda, guerra, conflito, colisão, choque, recontro, bulha, certame, peleja, pugna, refrega, lide, testilha. Primeiro, não usem palavras difíceis que ninguém sabe o que é. Testilha, escaramuça, refrega, pugna. Eliminem logo essas, certo? E depois, vejam se cabe eu dizer briga contra a exploração sexual, em vez de combate à exploração sexual. Cabe dizer contenda contra, guerra contra a exploração sexual? Nem tudo cabe, tá certo? Então, avaliem o que seria melhor, mais prudente. Ei, espera aí que eu não acompanhei a discussão.
depois eu explico o meu ponto de vista, tá? Depois eu explico. Mas é por aqui, entendeu? O dicionário de sinônimos vocês podem usar para isso, mas com muito cuidado. Site é sinônimos.com.br, mas com muito cuidado para vocês não substituírem por uma palavra que não faz sentido lá no momento. Voltando aqui. Para o slide. Cuidado com a repetição na redação. Palavras, outras palavras que podem ser sinônimas e que vocês podem substituir. Que vocês podem usar nas suas redações. Tá lá no meu Instagram, eu vou compartilhar aqui para vocês rapidinho, vocês podem ver depois por lá, certo? Ó, repetição de verbos. Os acidentes de trânsito também são casos de saúde pública. Vejam como o verbo ser aqui se repete. Os hospitais são sobrecarregados pelas vítimas da irresponsabilidade nas estradas, o que faz com que o Estado gaste mais com a saúde. Assim, os leitos são ocupados em decorrência de situações que poderiam ser evitadas se os motoristas fossem mais responsáveis. Então, a gente vê uma repetição constante do verbo ser, né, em várias conjugações. O que é que a gente pode usar para substituir isso? Alguns verbos, eles cabem muito bem em várias situações, certo? Em várias situações. São verbos que vocês podem escrever no caderno várias vezes para aprender eles, certo? E aplicar na redação de vocês. Os acidentes de trânsito também se caracterizam, em vez de são, como caso de saúde pública. Os hospitais se tornam sobrecarregados pelas vítimas da irresponsabilidade nas estradas. Vejam que o se tornam dá um efeito de consequência, certo? Já é mais específico do que o são, o que leva o Estado a gastar mais com a saúde. Assim, há uma ocupação de leitos em decorrência de situações evitáveis, em vez de que poderiam ser evitadas. Substitui só por um adjetivo. Evitáveis. Evitáveis. Se os motoristas tivessem mais responsabilidade, em vez de se os motoristas fossem mais responsáveis. Então, a gente faz algumas adaptações e a gente consegue fazer isso, né? A gente consegue modificar a fluidez de um texto. E aqui são algumas palavras que vocês podem utilizar para alguns verbos que vocês podem utilizar na redação de vocês. Possibilitar, promover, isso aqui no sentido de consequência, ó. Possibilita isso. A educação promove um avanço tecnológico. A educação permite um avanço tecnológico. Essa pesquisa indica tal coisa. Constituir, né? Então, a mobilidade urbana se constitui como um problema de Estado. Caracterizar, sofrer, mostrar, apresentar, são alguns dos verbos que vocês podem usar para substituir essa coisa muito enfadonha, muitas vezes, que é a repetição do verbo ser. Tá bom? Voltando para cá. Hiperônimos. O que são hiperônimos, Gabriele? Leia, por favor. Dá para ouvir? Dá. Hiperônimos. Do grego, hiperônimo, hiper, acima, sobre, ânimo, nome, são palavras de sentido genérico, ou seja, palavras cujos significados são mais abrangentes do que os hipônimos. Fazendo uma comparação com a biologia, podemos dizer que os hiperônimos são gêneros, isto é, palavras que apresentam características comuns. Obrigado. Como eu sei que vocês não estão lembrados de biologia, eu mesmo não estou lembrado disso aí não, de gêneros, tá? Então, vamos para os exemplos. Animais é um hiperônimo de cachorro e cavalo. Ou seja,
Os animais, o cachorro e o cavalo estão contidos nos animais, certo? Eu acho que cachorro e cavalo são espécies que são contidas no gênero animais, não sei. Mas, enfim, dá para entender, né? Geladeira, fogão estão contidos nos eletrodomésticos, certo? Batata e cenoura está contido no legume. Por mais que às vezes a gente confunda, né? Legume com tubérculos, com outras coisas aí. Com verdura, eu sempre confundo. Galáxia é hiperônimo de estrelas e planetas, ou seja, estrelas e planetas estão contidos em galáxia, estão dentro desse grande negócio aí. Ferramenta é hiperônimo de chave de fenda e alicate. Doença é hiperônimo de catapora e bronquite. Então, hiperônimos são... estudaram ano passado? Massa. Hiperônimos são essas coisas que são as palavras mais genéricas, mais gerais, que contêm essas mais específicas. Então, são opções de retomada também lexical. Tá certo? Vamos ver aqui um exemplo. Graças a Deus, eu não experimentei a força e a eficiência do airbag, pois nunca fui vítima de um acidente. Mas sou totalmente a favor do equipamento. Então, airbag está contido em equipamento. Jamais soube de casos em que pessoas que dirigiam um carro com esse dispositivo tiveram um ferimento mais grave. Equipamento dentro ou sinônimo de dispositivo. Na verdade, airbag está dentro de dispositivo também, tá? Diferença entre equipamento e acessório. Se cair alguma coisa de trânsito na redação de vocês, saibam que equipamento é o dispositivo obrigatório que tem que ter no carro. É obrigatório ter o equipamento. E o acessório... e o acessório é aquele dispositivo que é optativo, tá certo? O airbag já é um equipamento hoje em dia, porque é um dispositivo obrigatório. Hiperônimos. Os estados do Nordeste elaboraram uma carta em tom de crítica ao presidente da República. Os do Sudeste também o fizeram. Então, vejam aí que o verbo fazer, muitas vezes, ele substitui uma ação anterior, né? Então, Douglas leu o livro, sua irmã também o fez. Vejam aí que o verbo fazer, ele substitui o ato de ler o livro, tá certo? Nesse caso aqui, o verbo fazer substitui o ato de elaborar uma carta em tom de crítica ao presidente da República. Para não repetir tudo isso aí, vocês substituem pelo verbo fazer, seguido do pronome, antecedido do pronome. Também fizeram isso, certo? Caracterização situacional. Que nome complicado. Realmente é complicado, não precisa decorar esses nomes. O importante é saber como aplicar, tá bom? Então, ó, nessa questão aqui, não acredito não, Emily. Emily, vou tirar ponto seu, viu? Desculpa. Vou tirar ponto mesmo. Pessoa aqui gastando a garganta para vocês. Aí vem Emily e faz isso. Sabe por quê? Sabe o que ela tá fazendo? Olha, quando ela faz um negócio desse, ela suja a imagem de tudinho. Principalmente o terceiro A. Jamais. Peguem Emily depois, quando a quarentena acabar. Dê um pau em Do Emily. jeito bom, por favor, viu? Obrigada. Gabriela, eu tô falando com você. Olha, substituição lexical, caracterização situacional. Antes, deixa eu dizer aqui que esse negócio de A e B não deve existir, entendeu? É paz. Ame os coleguinhas. Quem quer que ouse levantar a mão e o braço... Não, já é.
Quem quer que ouse levantar a mão e o braço para destruir as instituições deve sofrer as consequências de sua imprudência. Então, essas duas ações aqui, ó, que estão em negrito, elas são caracterizadas como imprudência. O redator considera que essas duas atitudes, ousar levantar a mão e o braço para destruir as instituições, que essa atitude aqui, ó, de levantar a mão para destruir as instituições, o redator considera que ela é uma imprudência. Então, ele caracteriza essa ação como imprudência. E o que é que ele faz? Substitui ela pelo termo imprudência. Então, em vez de repetir, né, em vez de soar repetitivo, simplesmente substitui. E aí vocês têm um leque. Na verdade, essa questão aqui, ó, de você substituir por uma palavra, por imprudência, você está também argumentando. Além de você substituir o termo anterior, você está argumentando, você está dizendo que essa atitude é imprudente. Então, veja que além de substituir, você ainda acrescenta uma ideia, uma opinião, na verdade, de dizer que essa atitude é imprudente, certo? Só cuidado para não usar termos muito radicais. Tipo, eu sou super contra extremismos, radicalismos. Então, assim, termos como é uma estupidez, cuidado, tá certo? Com esses termos aí. Não sejamos tão radicais. Imagine-se que a vida de alguns tecidos do corpo possa ser reconstruída a partir de células-tronco. Essa hipótese tem alimentado o interesse pela pesquisa científica e a esperança de muitos doentes. Então, essa hipótese é uma forma que o redator tem de caracterizar o que foi dito anteriormente. Toda essa ideia aqui, ó. Imagine-se que a vida de alguns tecidos do corpo possa ser reconstruída a partir de células-tronco. Tudo isso aqui é uma hipótese, certo? É o que o redator considera como hipótese. Então, ele substitui dessa forma. A gente poderia substituir também por outras palavras, tá? Que fossem adequadas aqui. Como, por exemplo, esse pensamento, essa reflexão, tá? Aí eu vou colocar algumas para vocês aí em seguida, para vocês fazerem print. Estou cansado de ler. Lê aí, por favor, Nicole. Samir. Os passarinhos. Vai, Samir. Samir não tá aí, não. Samir foi passear. Jaísa. Vai, Samir, então. Lê aí alguém, porque eu tô cansado, vai. Lê, Emily. Vou ler. Meu Deus, calma. É mesmo difícil imaginar qualquer ação humana que não seja precedida por algum tipo de investigação. A simples consulta ao relógio para ver que horas são, ou a espiada para fora da janela para observar o tempo que está fazendo, ou a batidinha na porta do banheiro para saber se tem gente dentro. Todos esses gestos são rudimentos de pesquisa. Agora me diga, Emily, qual é a caracterização situacional aí? Sei não. Qual a expressão que caracteriza as situações? Esses gestos. Muito bem. Será que foi porque estava gripada? Não sei. Valeu. Nada. Olha, então vejam aqui que todos esses gestos é uma forma de caracterizar as ações anteriores, tá certo? Todas essas ações aí, elas são retomadas simplesmente por esses gestos. É uma forma de caracterizar. O complexo dinamismo da vida cultural das sociedades humanas gera um aumento constante no vocabulário. Esse processo de expansão se dá por várias vias, certo? Então, o redator considerou que isso aqui que ele falou antes, né, esse aumento constante no vocabulário, é um processo de expansão, beleza?
Então, mais uma vez, ele caracteriza a situação anterior. Dicas de hiperônimos. Quais são os hiperônimos mais usados? Aqueles que vocês podem utilizar em várias situações, em várias redações. Olha aí o bizu. Processo, situação. Tá certo, Samir? Processo, situação, aspecto, ferramenta, recurso, intervenção, medida, conjuntura. Conjuntura é muito para contexto. Nesse contexto, nessa conjuntura, acontece isso, isso e aquilo. Estratégia, procedimento, efeito, quando você quer falar de consequências, ponto de vista, esse ponto de vista do autor, o ponto de vista do autor tal, reforça tal coisa. Essa reflexão leva as pessoas a pensarem tal coisa. Essa discussão fomenta um debate sobre tal coisa. Acontecimento, cenário, tá certo? Então, essas são algumas palavras que vocês podem usar. Para substituir, caracterizar expressões e termos anteriores nas redações de vocês, tá certo? Eu gosto muito de processo, eu gosto de reflexão, de conjuntura, e aí vocês podem escolher os preferidos de vocês junto com os hiperônimos nordestinos. Retomada por elipse. Entendido aí? Lexical, tá entendido aí? Minha água acabou. Beleza, lexical. Jaísa, Nicole, Vivian, Emily, Tuiteira. Tá entendido? Coesão lexical. Tá. Rapaz. Tem certeza que tá. Eu tô com medo dessas aulas online assim, porque eu não sei não. Às vezes eu não vejo a cara de vocês, porque quando eu vejo uma cara de medo e de, meu Deus, eu não tô conseguindo, pelo menos. E eu também nunca falei mal de aluno. Tô vendo teus óculos, Emily. Eu acho bonitos eles. Que bom que você entendeu. Olha, então, já que vocês entenderam, vamos passar para a retomada por elipse, certo? Que é para fechar nossa aula de hoje. Retomada por elipse. É simples. Elipse é uma coisa simples. Vocês veem elipse também em figuras de linguagem. Tá certo? Entendi. Mas vocês viram elipse aí em figuras de linguagem também. O que é elipse? Elipse é o resultado da omissão ou do ocultamento de um termo que pode ser facilmente identificado pelo contexto. Lembra do sujeito oculto? Lembram do sujeito oculto? Lembra? Tá. Depois a gente vai ver isso. Mas vejam aqui, a elipse ela pode acontecer de forma verbal e de forma nominal, né? Substituindo, no caso, ocultando o verbo ou ocultando o nome. Nome, substantivo, adjetivo, essas coisas. Então, o dinheiro é curto, R$ 30.000 por aluno até os 15 anos. E a distribuição de valores, vírgula, heterogênea. Vejam aqui que tem um ezinho, né? Em vez de repetir o o que é que se faz? Tira-se o né? E coloca uma vírgula. Essa vírgula aqui é a marca de que tem um escondido, certo? O dinheiro é curto e a distribuição de valores, vírgula, heterogênea. Para não ficar, o dinheiro é curto e a distribuição de valores é heterogênea. Então, substitui o ezinho por uma vírgula. Essa vírgula aí dá o sinal de que tem um ezinho escondido. Vamos para a próxima. Elipse nominal.
Aí a gente entra no sujeito oculto, certo? Isso aqui é um fragmento um pouquinho da minha dissertação de mestrado. Minha dissertação de mestrado, você vai ler esse, Emily. Foi sobre... Eita, eu defendi agora há pouco, já esqueci o nome. Precisamos falar sobre suicídio. Discurso, corpo e resistência auto-infligida a poderes da heteronormatividade na era digital. Então, aí eu trouxe um fragmentozinho para vocês, certo? Depois a gente pode conversar sobre isso. Emily. Ai, cheguei. Elipse normal. No Brasil, pessoas homossexuais continuam sofrendo com o resultado de preconceitos históricos. Por vezes, elas encontram-se em situações de extremo adoecimento mental e podem chegar a cometer suicídio devido a essa conjuntura social de violência simbólica. Muito obrigado. Vejam aí que elas se referem a pessoas homossexuais. Mas a gente pode omitir esse elas e elas e fazer uma elipse nominal. Aí a gente entra no sujeito oculto, certo? Então aqui a gente tem sujeitos ocultos, logo dois aqui, que é o elas, certo? E a gente não consegue vê-los, mas a gente consegue sentir que eles estão ali. Então, no Brasil, pessoas homossexuais continuam sofrendo com o resultado de preconceitos históricos. Por vezes, encontram-se em situações de extremo adoecimento mental e podem chegar a cometer. Então, vejam aí que o elas ele está oculto, para vocês não repetirem, nem lexicalmente, né? Pessoas, indivíduos, vocês somente ocultam. Isso aí é possível fazer. Retomada por elipse, novamente. Aqui também é nominal, tá certo? Os estados do Nordeste elaboraram uma carta em tom de crítica ao presidente da República. É a mesma daquela outra. Mas só que aqui a gente vai ver pela elipse. Os do Sudeste também o fizeram. Então vejam aqui que em vez de colocar estados, eu coloco somente os do Sudeste. E aí a gente supõe que aqui esteja o termo estados de forma oculta. Tá bom? Entendido? Oi. Entendido. Olha, eu vou analisar com vocês. A gente tem tempo. Vocês têm dúvidas aí sobre a elipse? Então, eu vou analisar rapidinho com vocês uma redação de Kelvin, que estava aqui, terceiro ano B. Ó, essa redação aqui foi sobre fake news, tá? E eu vou analisar principalmente a introdução e o desenvolvimento. Cadê o mouse? Olha, o filme O Mentiroso, dirigido por Tom Shadyac, conta a história de um advogado que não pode mentir por um dia, em consequência de um pedido de aniversário do seu filho. Diferentemente da ficção, a propagação de mentiras, como as fake news, não pode ser combatida facilmente, como na obra de Tom, por ser um problema de grande magnitude e que pode trazer graves consequências para a sociedade contemporânea. Então, vejamos. Ele contextualiza o tema através da citação de um filme, certo? Fala quem é o diretor do filme, é importante isso também. Só que tem que estar faltando uma vírgula aqui, depois de O Mentiroso, aí você coloca vírgula, dirigido por Tom... Conta a história de um advogado que não pode mentir por um dia, em consequência de um pedido de aniversário de seu filho. Diferente da ficção, não. Diferentemente da ficção e fake news, entre aspas. Então, aqui você vê que ele contextualizou com o filme. Depois disso, ele trouxe a tese, né? Falou que as fake news elas não são combatidas facilmente.
e justificou, trazendo o resumo dos argumentos que seriam trabalhados. A grande magnitude das fake news e graves consequências para a sociedade. Então, olha aí. Aí, depois disso, o que é que ele faz? Ele vai começar o segundo parágrafo, retomando magnitude. O estudo realizado em 2018 por cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts indica que as notícias falsas se espalham 70% mais rápido que as verdadeiras e alcançam mais pessoas. Então, isso aqui foca na força delas, né, na magnitude. De acordo com os dados apresentados, fica explícito que o compartilhamento das notícias falsas em massa é um grande problema, pois pode criar polêmicas em torno de uma situação ou pessoa. Deixa eu ver o que eu botei aqui. Aí aqui, ó, coesão referencial, tá vendo? Esse processo pode criar, em vez de pois pode criar. Dá um pontinho aqui e bota. Esse processo pode criar polêmicas em torno de uma situação ou pessoa. Dito isso, dito sobre a magnitude, vamos para as consequências. As notícias falsas podem trazer malefícios para a sociedade, como em relação a algumas notícias divulgadas sobre o coronavírus. Por exemplo, ponto. Evitem períodos longos. Há uma notícia, deveria ser assim, há uma notícia divulgada em abril de 2020 que aponta que alguns produtos importados da China podem chegar ao Brasil infectados com a doença. Então, argumento por exemplificação. E depois da exemplificação vem a consequência do exemplo. Em consequência disso, o mercado de exportações da China teve uma queda de 12%. Então, essa aí foi a introdução e o desenvolvimento que ele escreveu, tá? Só que o que é que eu coloquei aqui de marcação? Eu disse, Kel, voltando para cá, eu não vou para a conclusão não, tá? Mas em relação ao desenvolvimento, vejam que a letra dele é uma letra pequena, tá certo? É uma letra ideal, na verdade, ela não é pequena que não dá para ler. É uma letra ideal, como eu falo para vocês sempre. Cuidado com letras grandes, porque quando você escreve letras grandes, você não tem espaço para argumentar, tá? Você acaba com a linha, sugando muita linha, tomando muita linha, e aí você não tem espaço para argumentar. Então, letras menores são melhores, tá certo? Aí talvez vocês não estejam vendo direito. Eu vou fechar o chat. Aí vocês não estejam vendo direito, porque é ruim para ver assim pela videoconferência, mas eu consegui ler normalmente a redação dele. Então, optem por letras do tamanho da dele. E o que é que ele fez? O que é que Kelvin fez? No final, mostra que tem umas 8 linhas sobrando. Então, pelo tamanho da letra dele, sobrou linha. Então, essas linhas que estavam sobrando, eu disse, você poderia ter colocado outro parágrafo de desenvolvimento para aprofundar a sua problematização, porque ficou uma problematização um pouco ampla ainda, né? Então, ele trouxe a magnitude, beleza, trouxe uma consequência, mas faltou trazer outras consequências, certo? Então, seria bom que ele tivesse feito outro parágrafo com as linhas que sobraram. Então, pensem, vocês atenderam a perspectiva da introdução? Vocês disseram, eu vou falar sobre graves consequências das fake news, mas vocês falaram de graves consequências ou de uma consequência só? Então, pensem nisso aí também, tá certo? Atendam sempre a promessa que vocês fizeram na introdução de vocês, porque o redator vai observar isso. Se vocês prometeram uma coisa na introdução, vocês têm que dar isso para o corretor. Mas, no geral, a redação dele teve uma boa nota, inclusive, e eu passo ela também como um exemplo de como organizar, né, o texto, como organizar o tópico frasal, a introdução, tem uma boa organização ali, certo? E citar também, ele traz muitas informações de fora, né? Então, ele mostra que tem um bom desempenho de conhecimento interdisciplinar. Ele traz conhecimento de outras áreas. Belezinha, agora sim.
Então, pessoas, agora eu vou fazer a chamada, certo? Para a gente finalizar. Vou anotar aqui, que é melhor. Vou falando o nome, vocês vão dizendo eu. Emily. Eu. Gabriele. Jaisa. Luiz. Aqui. Aí. Nicole. Romilson. Vivian. E só. E é isto. Se vocês quiserem ficar aqui para discutir sobre descriminalização, legalização, tem um tempinho ainda. Deixa eu só parar de gravar. Muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima aula.